Malaquias capítulo 3, versículos 6 até o versículo 12. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 12: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui, até o versículo 12, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Irmãos e irmãs, com a graça de Deus, eu acho que hoje nós poderemos concluir esse estudo que nós iniciamos há 2 semanas, que diz respeito ao assunto dos dízimos dentro do contexto do Antigo Testamento, dentro do contexto da Antiga Aliança. Então, conforme nós propusemos desde o primeiro instante, a gente dividiu em 4 períodos o Antigo Testamento, para que em cada um deles a gente pudesse ver o tema dos dízimos sendo abordado, as instruções acerca desse assunto sendo feitas, para que assim a gente pudesse ter o que nós chamamos de visão geral, de visão panorâmica em relação a esse assunto. Então, nós já vimos nas 2 últimas aulas 2 desses períodos. Primeiramente, a gente trabalhou aquilo que nós chamamos de período patriarcal, ou seja, dos patriarcas, e aí nós observamos o exemplo de Abraão, quando ele estava devolvendo o dízimo a Melquisedeque, e nós também vimos o voto que Jacó, seu neto, fez em relação à fidelidade na entrega dos dízimos e dízimos do Senhor. Então, isso ocupou um estudo da nossa lição, porque a gente se deteve em algumas características da oferta, do ato de dizimar da parte de Abraão e também do voto de Jacó. E aí, na semana passada, a gente avançou um pouco mais e trabalhou a questão do período da lei, ou seja, o que é que determinava a lei, quais eram as exigências, quais eram as instruções que Deus ele deu ao seu povo, ao povo de Israel no Antigo Testamento em relação aos dízimos. Então a gente vê a regulação de Deus não só naquilo que deveria incidir a entrega que nós devemos fazer da 10ª parte ao Senhor. A gente viu pelo menos 2 lugares onde os dízimos eles eram aplicados. Primeiramente, serviam para a manutenção do culto e, em segundo lugar, serviam também para a realização da obra de filantropia. Então, foram, melhor dizendo, os 2 pontos que nós estudamos até aqui. E hoje, meus irmãos, minhas irmãs, a gente vai seguir e a gente vai trabalhar um pouco do período da história do povo de Deus, da história do povo de Israel, em relação ao tema dos dízimos. Porque esse período, pelo menos em 2 momentos, nos traz alguma luz, nos traz alguma compreensão, seja acerca do dever, seja acerca do sentimento, seja acerca do compromisso que nós devemos ter em relação à manutenção da casa de Deus, da casa do Senhor. E eu queria chamar a atenção de vocês, pelo menos para um desses períodos. Abram aí, por favor, livro de 2 Crônicas, capítulo 31. Livro de 2 Crônicas, capítulo 31. Vamos ver alguma coisa relacionada ao período do rei Ezequias.
e ver como esse período ele trata a questão dos dízimos. Segundo Crônicas, capítulo 31. A gente vai fazendo como vem fazendo, pega o texto, lê, explica, aplica, e assim a gente consegue se deter mais no assunto e aprofundar a nossa compreensão. Livro de Crônicas, capítulo 31, versículos 2 até o versículo número 12, para a gente poder ter uma visão melhor. Olha só o que diz aqui a palavra. Estabeleceu Ezequias os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turno após turno, segundo o seu mistério, os sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e cantarem portas adentro nos arraiais do Senhor. Então, só para a gente contextualizar aqui, que período é esse? É o período do rei Ezequias, por volta aí do ano 716 a.C., antes da vinda do Redentor. O rei que havia antecedido o rei Ezequias foi o rei Acais. E aí, quando a gente vê a história do rei Acais, a gente percebe que foi um rei de maneira muito clara ímpio, que desfez dos compromissos do Senhor e que levou a nação de Deus a se desviar da sua palavra. Inclusive, durante esse período, o templo de adoração, o templo do Senhor, estava fechado. Então, um dos primeiros atos que Ezequias ele toma ao ascender ao trono é justamente esse: abrir o templo, retomar o culto para que o povo pudesse comparecer à presença de Deus. É por isso que nesse versículo 2 a gente vê o estabelecimento, a organização dos cargos, das funções dentro do templo. Porque naquele momento os trabalhos religiosos eles estavam paralisados. Então, só para contextualizar mais aqui essa passagem. Segue o texto, versículo 3. A contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda, ou seja, do seu próprio bolso, era destinada para os holocaustos, para os da manhã e os da tarde e para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Então, o culto estava parado, logo não tinha sacrifício. Os trabalhos eles foram retomados, mas a gente vai sacrificar o quê? Então, inicialmente, o rei ele teve essa iniciativa, ele teve essa disposição, pegar das suas próprias posses e chegar e entregar como oferta ao Senhor, para que o trabalho ele pudesse iniciar, para que o culto ele pudesse acontecer e assim a vida religiosa ela pudesse voltar à normalidade. Então, nesse sentido, o que nós observamos aqui em Ezequias é que ele dá o exemplo, como líder que ele é, no caso específico, como líder mais alto da nação que ele era. Então ele fez sua parte, contribuiu do seu próprio bolso, contribuiu da sua própria fazenda, para que assim os trabalhos fossem reiniciados. E uma vez que isso acontece, qual é a sua exigência? Que os demais habitantes de Jerusalém fizessem o mesmo, dessem a parte que cabia aos sacerdotes, aos levitas, para quê? Para que eles pudessem se dedicar à lei de Deus, porque a gente viu, essa era uma das finalidades da entrega dos dízimos, manter o trabalho do Senhor. Se nós formos infiéis, o trabalho naturalmente ele vai ser prejudicado, porque dentro desse processo Deus nos faz instrumentos para que nós mantenhamos a sua obra aqui na terra. Se cruzamos os nossos braços, se fechamos os nossos bolsos, automaticamente a própria obra do Senhor ela será diretamente prejudicada. Então, aqui a gente observa justamente isso. Era um momento de avivamento, era um momento em que o povo estava se voltando para Deus e, dentre várias coisas, eles deviam ser fiéis na entrega daquilo que pertencia a Deus.
E aqui a gente já faz uma ligação, né? Talvez um dos termômetros da nossa vida espiritual, do nosso vigor espiritual, seja a nossa fidelidade na entrega daquilo que pertence a Deus. Na medida em que nós não somos fiéis, na medida em que nós retemos o que é do Senhor, de certa forma isso já é um indício da nossa condição espiritual. Porque, via de regra, quando você está em comunhão com Deus, quando você cresce espiritualmente, naturalmente, isso vai afetar a nossa fidelidade e a nossa voluntariedade. O contrário também é verdade. Então, a gente observa esse retorno e a gente vê aqui essa chamada que o rei faz para que o povo voltasse a ser fiel, o povo voltasse a entregar aquilo que pertencia a Deus para a manutenção da casa do Senhor. E aí segue, versículo 5: logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também, veja, os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Meus irmãos, minhas irmãs, a obra do Senhor é algo que a gente deve encarar dentro dessa perspectiva de algo abundante. Via de regra, a gente é muito restrito quando se trata das coisas de Deus. A gente é medido, a gente é minucioso. Mas quando a gente observa exemplos como esse que o povo está aqui vivenciando, a gente entende que é justamente o contrário. Quando você está ali dentro de um processo de reavivamento, quando você está ali experimentando da presença do Senhor, aquilo que você dá a Deus não é medido, não é limitado, mas é em abundância. Por quê? Porque vai refletir aquilo que está dentro de nós, aquilo que está em nosso coração. Então veja, o rei faz a chamada, o povo atende essa chamada, faz de maneira espontânea, não é obrigatória, e faz em abundância. Não é limitado, não é restrito, mas em abundância. Então o povo atende ao chamado. Versículo 6: os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas, e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram montões e montões. Olha só a coisa interessante aqui. Quando o povo reage à palavra, quando o povo é fiel às Escrituras, quando o povo se sujeita àquilo que Deus determina, há sobra, meus irmãos, na casa do Senhor. Porque na verdade na casa do Senhor deve haver sempre sobras. Porque a abundância, o espírito de generosidade, a disposição em auxiliar, inclusive materialmente falando, deve ser uma característica nítida, visível, clara em nossas vidas. O efeito da ação de Deus no nosso viver. Então, já se começa a amontoar daquilo que o povo estava devolvendo a Deus, devolvendo ao Senhor, em virtude do esfriamento espiritual que antes estavam desfrutando. Então, segue-se aqui o texto. No terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor, ao seu povo de Israel. Perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu: desde que se começou a trazer à casa do Senhor estas ofertas, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda há sobra em abundância. Por quê? Porque o Senhor abençoou ao seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Meus irmãos, quando Deus nos abençoa, e quando a gente tem consciência de que é Deus que nos abençoa, a gente não vai ter nenhum tipo de dificuldade de exercer a nossa fidelidade cristã. Às vezes nós somos abençoados, quer seja em termos de saúde, quer seja em termos de finanças, quer seja em termos espirituais, mas nós somos tão amarrados, muitas vezes a gente parte do pressuposto que aquilo é nosso, e que deve ficar em nós, que deve ficar conosco. Não, meus irmãos, não. E aí, isso acaba refletindo em maturidade espiritual, isso vai gerar frieza espiritual, isso vai proporcionar
descompromisso nosso em relação às coisas de Deus, em relação às coisas do Senhor. Então, o que a gente vê aqui é uma nação. O que a gente observa aqui é um povo se voltando para Deus. Porque, apesar de muito se falar hoje em avivamento, a gente sabe que não há avivamento. Pelo menos no nosso país, não. Há muita propaganda, marketing, mas não nada de fato, de verdade. Mas quando há um verdadeiro avivamento, a gente observa aqui esse mover de Deus na vida do seu povo, fazendo com que o povo fosse generoso, fazendo com que o povo fosse fiel, para que assim a sua casa, para que assim a sua obra, ela venha a ser mantida, quer seja a nível local, quer seja a nível regional, quer seja a nível nacional e até mesmo a nível internacional. Muitas vezes a gente tem uma visão muito limitada das coisas de Deus. Muitas vezes a gente não cumpre com o nosso compromisso no sustento, no amparo da casa do Senhor. E os reflexos acabam vindo, direto ou indiretamente, em relação às nossas vidas. Então, que a gente veja esse exemplo, que a gente observe essa história, nos sentindo desafiados a fazer como o povo fez. Ou seja, dar em abundância, dar aquilo que pertence ao Senhor em abundância, para que assim a gente possa refletir um pouco da nossa espiritualidade. E o texto ele não para. Veja, então ordenou a Ezequias que se preparassem depósitos na casa do Senhor. Uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Disto era intendente Conanias, o levita, Simei, seu irmão, era o segundo. E aí a gente vai ver que a criação desse espaço específico, para quê? Para que se armazenasse as contribuições que as pessoas elas estavam a fazer. Então, é assim que acontece, é assim que ocorre, quando nós encaramos com fidelidade a nossa exigência da parte de Deus de sermos fiéis na entrega daquilo que pertence ao Senhor. Então, dentro da história de Israel, o que é que a gente aprende? Esfriamento espiritual podem existir. E via de regra, quando existe, a obra do Senhor ela é afetada. E via de regra, quando a obra do Senhor é afetada, é porque muitas vezes a gente não cumpre com a nossa obrigação de manter a obra de Deus, de manter a obra do Senhor. Porque isso é uma responsabilidade minha, isso é uma responsabilidade sua, isso é uma responsabilidade de todos nós. Não sei se vocês se lembram, mas esse é um dos juramentos que nós fazemos quando nós estamos nos batizando, de sermos fiéis à nossa igreja local, de apoiá-la em tudo aquilo que for necessário, quer seja material, quer seja espiritualmente. E muitas vezes esses votos eles acabam sendo esquecidos ou não sendo considerados com a devida relevância. Contudo, nós devemos estar sempre cientes que uma vez que a gente assume esse compromisso, de uma forma ou de outra, Deus estará a nos cobrar. Então, que nós pensemos nisso, que possamos refletir nessas coisas, e caso nós não estejamos sendo fiéis naquilo que pertence ao Senhor, que seja, meus irmãos, que seja, minhas irmãs, o momento de nos colocarmos diante de Deus, confessarmos esse pecado, pedirmos graça e estarmos retornando às veredas do Senhor em relação a esse ponto também, em relação a essa área. Então, olhando aqui para a história de Israel, o que é que a gente vê? Uma nação sendo reavivada. Olhando para a história de Israel, o que é que a gente observa? Uma nação experimentando de novo a presença de Deus, a partir do seu líder, consequentemente de toda a sua nação, e dentre várias coisas, o que é que nós observamos? Uma nação que era fiel na entrega dos dízimos e das ofertas, a começar pelo seu rei, a começar pelo seu líder e consequentemente também pelos liderados, porque isso é algo que nós como líderes devemos ter consciência. Nós como condutores da Igreja de Cristo, nós devemos ter essa consciência. Nós precisamos ser referência, nós precisamos ser exemplo, nós precisamos ser padrão para aquelas pessoas que estão a nos seguir. E dentre várias coisas também nessa área, da nossa fidelidade, da nossa generosidade. Para quê? Para que nós possamos aconselhar. Para quê? Para que nós possamos nos conduzir. Para quê? Para que a gente possa levar outras pessoas a andar e andar nesse mesmo caminho. Então, todos nós, enquanto cristãos, temos essa obrigação. E sobretudo nós que somos líderes, temos essa responsabilidade
Se nós não estivermos fazendo isso, se nós estivermos em falta com Deus nessa área, não nos esqueçamos, Deus, Ele há de nos cobrar, se é que já não está cobrando. Se é que já não está cobrando. Porque a gente não pode descumprir, a gente vai ver isso lá na frente, as coisas que Deus determina por nós, ou determina a nós, pensando que nenhum resultado, nenhuma consequência irá nos acometer. Não, vai vir, isso é inevitável. Então, aqui você observa esse exemplo. Mas só aqui, não. Eu queria que vocês fossem para outro texto da palavra. Aqui a gente está observando o período antes do exílio, né? Antes da ida do povo de Deus, quer seja para a Síria, quer seja para a Babilônia. Mas a gente sabe que depois o Reino do Sul voltou da Babilônia e aí reconstruiu a cidade, ou pelo menos começou esse processo de reconstrução. E dentro desse contexto há uma passagem interessante em relação à questão dos dízimos. Abram aí, Neemias capítulo 10. Neemias capítulo 10, a gente vai ler dos versículos 35 até o versículo número 39. Neemias 10, 35 até o versículo número 39. Antes da gente ler, só para contextualizar a passagem, talvez em algumas Bíblias nem precise, na minha vai precisar. Voltem aí para o último versículo do capítulo 9, o último versículo, para você entender o que vai acontecer aqui no capítulo 10. Em algumas Bíblias tem que virar, no caso aqui da minha, talvez na sua nem precise. Olha só o que acontece no versículo 38 do capítulo 9. Olhem só, que vai lançar luz para isso que a gente vai observar aqui, entre os versículos 35 até o versículo 39. E dentro dessa concepção, o povo estava voltando da Babilônia, dentro da responsabilidade de reconstruir a cidade, reconstruir o muro, reconstruir o templo, e antes dos trabalhos em si efetivamente acontecerem, olha só o que o povo faz, olha só. Aí você chega no versículo 38 do capítulo 9, veja o que diz: por causa de tudo isso, veja, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos. E selaram-na, ou seja, a aliança, os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Aí no capítulo 10, no início, você vai encontrar a lista das pessoas que selaram essa aliança. Então, o que a gente vai ver aqui em Neemias 10, 35 a 39, é parte do compromisso que eles assumiram perante Deus, essa aliança que eles fizeram perante o Senhor. Era um momento importante, estavam voltando à terra depois de 70 anos, estavam reconstruindo a cidade, era um momento em que Deus os havia abençoado, e abençoado muito, porque voltaram sem necessitar levantar uma só espada, através do decreto do rei Ciro, houve a permissão do retorno. Então eles viram aquilo ali como uma bênção, eles entenderam que aquilo ali era um benefício do Senhor, e aí fizeram essa aliança, até mesmo para não voltar mais àquela situação anterior, porque o que levou o povo ao cativeiro foi a infidelidade. Então o que é que eles fazem? Uma aliança de serem fiéis, em gratidão e também como remédio contra o pecado. Então, olha só, dentro dessa aliança, o que é que eles colocam? Versículo 35, olha só: e que também traríamos as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas, de ano em ano, à casa do Senhor, os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nela, as primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus, veja, os dízimos da terra aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro.
porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Irmãos, quando você não corresponde com a sua fidelidade, você está desamparando a casa do Senhor. O que é desamparar? É deixar sem amparo, é deixar sem ajuda. É como crianças que são deixadas aí ao léu, à sua própria sorte. E o povo aqui ele está assumindo esse compromisso de que nós não vamos desamparar a casa do nosso Deus. Estamos assumindo esse compromisso, estamos assumindo essa responsabilidade de não só ofertar, como a gente vê, mas também dizimar segundo aquilo que Deus prescreve na sua palavra. É interessante porque você olha para esses textos que nós estamos olhando, quer seja no período dos patriarcas, na lei, na história de Israel, e você vê sempre essa associação. Que é a associação? A nossa responsabilidade e a manutenção da casa de Deus. A igreja ela não é uma ONG, a igreja ela não é uma autarquia pública que recebe verbas do governo, não. A igreja é de Deus e cabe aos filhos de Deus mantê-las. Por quê? Porque foi isso que Deus planejou. Ele podia ter feito, ele podia ter determinado outras formas de manutenção? Com toda certeza, Deus ele é soberano para isso. Contudo, dentro da sua soberania, dentro da sua sabedoria, ele nos designou, a mim, a você, a todos nós. Para quê? Através dos nossos dízimos, para quê? Através das nossas ofertas, nós amparemos a sua casa, possamos dar a ela o suporte necessário para que as pessoas que trabalham realizando a obra do Senhor, elas possam desenvolver o seu trabalho. Às vezes eu fico pensando, né? Já pensou se os governos, sejam eles municipais, estaduais e federais, se você não pagasse nenhum imposto, assim não, eu não vou pagar imposto, eu não quero mais saber desse negócio, e o governo que quiser que arranje os seus recursos para manter a sociedade. A gente não durava 3 dias. 3 dias a gente não durava. Com a carga tributária que a gente tem, 36%, 1/3 do nosso PIB, não é brincadeira não. Então, o governo faz com que? Ele nada mais faz do que aplicar o recurso que recebe. O governo não tem capital próprio. O capital dele são os impostos. Então, você vai ver que a sociedade ela é mantida dessa forma. E sempre é assim. Alguém ou alguns sempre tem que manter uma coisa ou todo. Então isso acontece, quer seja em termos de governo, isso acontece, quer seja em termos de igreja. Dinheiro não cai do céu. Isso acontece na sua casa. Para que você possa se manter, para que você possa se sustentar, você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. Se não trabalhar, você também não faz. Então, tem, meus irmãos, essa íntima ligação. E a gente não pode jamais esquecer desse ponto. Então, o povo aqui faz isso. Faz uma aliança. Compromete-se a ser fiel na entrega daquilo que pertencia a Deus. E é interessante porque quando você olha o livro de Neemias, não precisa ir muito longe não. Algumas daquelas pessoas que haviam feito esse compromisso acabaram esquecendo, porque a gente tem uma tendência muito grande a esquecer. A gente tem uma tendência muito grande a esquecer, sobretudo os nossos compromissos, sobretudo as nossas obrigações. Os nossos privilégios, os nossos benefícios, não. A gente está com eles aqui guardados. E no primeiro momento que a gente pode, a gente já faz logo a nossa exigência. Agora, compromisso não. Via de regra, a gente esquece esse compromisso. Então, avancem aí. Avancem. Capítulo 13. Versículos 10 até o versículo 13. E o povo quebra a aliança. O povo quebra a aliança que havia feito com o Senhor. Neemias capítulo 13, versículos 10 até o versículo 13. Olha só, Neemias 13, 10 até o verso 13. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo.
É natural, né, meus irmãos? Se os dízimos serviam para manter a estrutura do culto, inclusive as pessoas que trabalhavam dentro dessa estrutura, os levitas, os cantores, se o dízimo não estava sendo entregue, o que é que acontecia? As pessoas não estavam sendo mantidas, elas iriam morrer de fome. Então o que é que elas fazem? Abandonam o trabalho do Senhor. Vou viver minha vida, vou me sustentar. Olha só a que ponto chegou a nação de Israel, depois daquela aliança que fizeram. Então foi o que aconteceu aqui. Eles procuraram as suas próprias vidas. Se o povo não quer o compromisso, se o povo não assume a responsabilidade de manter a obra do Senhor, então que ela feche, sob juízo nosso. Versículo 11. Então Neemias diz: contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo o Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiro dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas Pedaías, como assistente deles, Anã, filho de Zacu, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Então Neemias vai e reorganiza. É interessante, né, meus irmãos, porque esse assunto de dízimo, ele tem que ser sempre repetido, porque nós temos a tendência de esquecer. A gente tem a tendência de não levar a sério. Então, via de regra, a gente precisa dessas repetições para que a gente se lembre do nosso compromisso, para que a gente tenha ciência da nossa responsabilidade e para que nós correspondamos com aquilo que Deus ele exige de nós também nessa área. Então, Neemias ele interviu na situação. Por quê? A casa de Deus foi desamparada, foi desassistida, foi jogada às traças. E quando é que isso acontece? Na prática, quando a gente não devolve aquilo que pertence ao Senhor. Por isso, isso é sério. Porque se tem uma coisa, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus zela, é pela sua igreja, é pela sua obra. E na medida em que Ele nos chama para que nós possamos manter essa sua obra, Ele está nos chamando também a essa responsabilidade. E se nós não correspondemos a essa responsabilidade, nós não nos enganemos, Ele vai cobrar mais cedo ou mais tarde de cada um de nós. Porque não cumprir com os nossos deveres, não assumir os nossos compromissos perante Deus é, em outras palavras, dar uma porta aberta para que Deus esteja nos corrigindo e tratando conosco acerca do nosso descompromisso, da nossa irresponsabilidade. Então, é isso que nós observamos aqui, e Neemias intervém, e a partir da sua intervenção, a casa de Deus volta a ser amparada pelo povo de Deus, a quem tinha esse compromisso, a quem tinha essa obrigação. Ok? Então, aqui, através desse texto, a gente vê pelo menos dois no Antigo Testamento, dentro da história de Israel, especificamente falando, em que a gente observa a necessidade do nosso compromisso de entregar a parte devida a Deus para que a obra do Senhor não venha a ser prejudicada. Então essa é a análise que nós devemos fazer, sobretudo em forma de aplicação para as nossas vidas. Se dependesse de mim, da minha fidelidade, se dependesse de mim, da minha sujeição à ordem que Deus me dá, de entregar a parte que lhe é devida, se dependesse só de mim, será que a obra ela estava avançando? Será que a obra estava sendo amparada? Será que a obra estava sendo desenvolvida? Porque a gente tem que fazer essas perguntas, meus irmãos, minhas irmãs, individualmente. Cada um de nós sabe, a nossa consciência também nos mostra em relação a isso aí. Então, nós somos igreja. Então, depende de cada um de nós, do nosso compromisso, da nossa fidelidade, do nosso zelo pelas coisas de Deus para a manutenção da sua casa aqui neste mundo. Então, a gente observa justamente isso, essa realidade. Ok? Então, aqui a gente fecha mais um período, o período da história de Israel. Vamos fechar logo no quarto período, porque depois eu abro para os irmãos, e aí fica só para os irmãos perguntarem e complementarem, e a gente poder aí fechar o nosso conteúdo hoje. Vamos para o período profético.
vamos para o período profético. A gente já viu o período patriarcal, a gente já viu o período da lei, a gente já viu o período da história de Israel, agora vamos chegar no período profético. Vamos voltar para Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. O texto que a gente deu no início. Acredito que vai dar para a gente observar tudo. Malaquias 3. Eu não sei se vocês já observaram, mas tem uma característica muito negativa, vamos assim dizer, que marca o conteúdo do livro do profeta Malaquias. Que característica é? Infidelidade. Infidelidade. A infidelidade dos sacerdotes e do povo em relação ao culto, a infidelidade do povo em relação à lei de Deus, a infidelidade dos maridos em relação às suas esposas e a infidelidade do povo em relação à entrega dos dízimos. Então você vai ver essa característica negativa: infidelidade, infidelidade, infidelidade. E o profeta, ele chama a atenção desse fato. O profeta chama a atenção dessa realidade em cada uma dessas áreas, em cada um desses aspectos. A gente vai trabalhar aqui de maneira específica a questão dos dízimos. E mais uma vez, o que é que nós observamos aqui? Uma frieza espiritual. Um povo que havia abandonado a Deus, um povo que havia se esquecido da sua palavra, um povo que estava tratando a Deus de maneira indiferente. E quando você faz isso, um dos reflexos é a sua fidelidade naquilo que pertence ao Senhor. E aí o profeta, já na parte final da sua profecia, chama a atenção do povo de Deus no Antigo Testamento e chama também a nossa atenção hoje em relação a esse fato. Então, o que é que a gente vê aqui nessa passagem? O que é que a gente observa aqui nesse trecho? Vamos fazer essa leitura? Vamos fazer essas observações e aqui extrair algumas lições para a nossa vida? Então, eu começo no versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, Malaquias 3,6. 3,6, que é o parágrafo, certo? Repetindo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aqui você vê logo de cara aquilo que nós chamamos de imutabilidade da promessa de Deus. A promessa de Deus, ela não muda. Passa céu, passa terra, a promessa de Deus, ela permanece. A promessa de Deus permanece apesar dos nossos pecados, apesar das nossas transgressões, que era o que estava acontecendo aqui no texto. O povo era infiel, mas mesmo assim Deus não abandona o seu povo. Levanta um profeta para poder denunciar o pecado do povo, o povo voltar dos seus caminhos maus e voltar novamente a ter comunhão com o Senhor. Então foi por isso que Deus não puniu, não fulminou logo a nação, por causa da imutabilidade das suas promessas. Deus não muda aquilo que Ele promete, Deus não muda aquilo que Ele disse que vai fazer conosco. Então, versículo 6, de cara, a gente já observa isso aqui. Mas não só isso. Versículo 7, olha só, ele aqui vai entrar num assunto específico que ele vai se deter. Diz o seguinte: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Pelo menos duas coisas você observa aqui nesse verso. Em primeiro lugar, a graça de Deus, meus irmãos, de sempre nos chamar ao arrependimento. Tornai-vos para mim, tornai-vos para mim, tornai-vos para mim. O nosso Deus não é aquele Deus carrancudo, no sentido de sempre agir com ira, no sentido de sempre agir com justiça em relação a nós. Não, no seu amor, na sua misericórdia, na sua bondade, na sua condescendência, Ele sempre dá esse recurso inicial. Que recurso? Volte-se, arrependa-se. E é isso que Ele faz aqui com a nação. É interessante porque dentro desse mesmo verso, que é a segunda coisa, o povo está tão indiferente às coisas espirituais, e inclusive chega a se perguntar a si mesmo: em que havemos de tornar? Está tudo bom na nossa vida, estamos agindo de maneira fiel,
estamos tratando bem as nossas esposas, estamos cultuando a Deus de maneira correta, estamos entregando aquilo que pertence ao Senhor. Não, meus irmãos, porque infelizmente o pecado ele tira essa sensibilidade da nossa parte. E às vezes a gente começa a agir, começa a fazer coisas e pensa que está tudo bom, quando na verdade não tem nada bom. E aí você vai ver justamente esse fato que o profeta vai chamar a atenção aqui. Aí ele diz, versículo 8: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. De fato, se você pensar assim, como é que você pode roubar a Deus? Roubar a pessoa a quem pertence todas as coisas? Você não rouba, você não tem como fazer isso. Mas na medida em que o povo não estava devolvendo os dízimos à casa do tesouro, eles estavam roubando a Deus. Eles estavam cometendo o pecado, transgredindo, melhor dizendo, o pecado no 8º mandamento, de furtar. Porque é isso que acontece. Isso que acontece. Isso também é um tipo de furto, vamos assim dizer. Muitas vezes a gente se escandaliza, né, com esse pecado, quando ele acontece assim no meio da congregação, e às vezes acontece conosco em relação a Deus. De quê? Ele instituiu que a 10ª parte deveria ser devolvida para ele. A gente viu isso na semana passada, quer seja do gado, quer seja do campo. Então, se eu não estou fazendo isso, se eu não estou devolvendo aquilo que pertence a Deus, eu estou roubando dele, porque eu não tenho nada. E daquilo que ele me dá, ele requer a 10ª parte. E se até dessa parte eu me aproprio, então o que é isso na prática? Estou roubando a Deus, estou roubando a parte que cabe a ele. E Deus chega aqui através do profeta e diz: vocês estão roubando nos dízimos e nas ofertas. Então o pecado do povo aqui é esse. Os outros foram falados anteriormente, mas aqui especificamente é esse. Olha só o que acontecia com a nação, com o povo, pelo fato de eles estarem descumprindo a palavra do Senhor. Versículo 9: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Eu pergunto, meus irmãos, tem ou não tem maldição quando você não dá aquilo que pertence a Deus? Tem. E às vezes acontece na nossa vida. Às vezes, dentro daquilo que a gente tem no orçamento, a gente não abre mão de repassar o que pertence ao Senhor. Chegam outras coisas, chegam outras eventualidades e leva tudo, às vezes até deixando o nosso débito bem maior. O que é isso? Castigo. Quando a gente não dá aquilo que pertence a Deus, o diabo toma de nós. Tudo aquilo que a gente pensa que pertence. É a maldição. É a maldição que está sobre aquelas pessoas que não levam Deus a sério na entrega daquilo que lhe pertence. A gente não pode brincar com essas coisas. E talvez a gente olhe para a nossa vida hoje e veja algumas deficiências, e veja alguns problemas, e veja algumas dificuldades. Talvez a gente olhe para a vida da nossa família e também observe determinadas coisas. Talvez a gente olhe para o nosso emprego, para o nosso empreendimento, e não estou dizendo que é por causa disso somente, mas quem sabe se não é por causa disso? Você não está sendo fiel e Deus está lhe punindo. Então é o momento de nós nos avaliarmos, é o momento de nós usarmos a nossa consciência, de nós para nós mesmos, até porque Deus sabe aquilo que se passa na nossa vida. Muitas vezes a gente não se lembra, mas que Ele sabe, Ele já sabe. Então a gente deve fazer essa pergunta: será que eu estou sendo amaldiçoado pelo fato de estar retendo aquilo que pertence a Deus, roubando ao Senhor? Porque uma coisa eu digo, se isso não acontecer, essa parte aqui não é inspirada a palavra. Se aqui é dito que Deus estava amaldiçoando o povo pelo fato do povo não estar sendo fiel, ou eu creio que isso é verdade, ou existe partes na Bíblia que não são inspiradas. Não dá, meus irmãos. Então é muito mais fácil e dever nosso encarar isso como uma verdade. Então aqui há a consequência. Que consequência? A consequência da infidelidade do povo. Com maldição sois amaldiçoados. E ele mostra: porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Era um pecado nacional, todas as pessoas, pelo menos na sua maioria. E agora o que é que Deus faz? Versículo 10, Ele faz um chamado. Que chamado? De nós consertarmos a nossa vida. Aqui no caso específico, de nos consertarmos em relação aos dízimos. Ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Não são alguns,
Você pergunta, mas por quê? Havia aquela divisão, né? O dízimo que vinha do gado, o dízimo que vinha da lavoura. Então havia aquelas categorias. Então ele diz aqui, todos os dízimos à casa do tesouro. Com que finalidade? Para que haja mantimento na minha casa, para que a casa do Senhor possa ser amparada, para que ela venha a ser auxiliada. Essa é a finalidade, esse é o objetivo, entendeu? E olha só a exortação, ou a promessa: e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Aqui Deus está nos chamando a um desafio. Você crê que eu sou capaz de lhe sustentar? Você crê que eu sou capaz de lhe amparar fisicamente falando? Então devolva a parte que me cabe. Porque às vezes isso acaba sendo um teste, meus irmãos. E isso acaba provando a nossa incredulidade. Não, que é isso, vai me faltar. Vai não, meus irmãos, vai não. E aqui Deus está fazendo prova da nação. E em cada momento em que Deus nos chama para apresentar a parte que lhe cabe, é essa mesma prova que Ele está fazendo e fazendo a cada um de nós. Tenha certeza disso. A cada domingo que você vem aqui entregar seu dízimo e que você é fiel, ou seja, no repasse dos 10%, da 10ª parte, crendo que Deus vai lhe sustentar, Deus irá lhe sustentar. E você estará provando a sua fé nele. Não é no seu orçamento, não é no seu dinheiro, mas sim na provisão de Deus, na provisão de Deus sobre sua vida, porque senão Ele é um Deus mentiroso. Como é que Ele nos chama à prova? Nos chama à prova e nos deixa de maneira aleatória? Não, se Ele está nos chamando, se Ele está nos exigindo, é porque Ele vai nos sustentar, Ele vai nos manter dentro daquilo que nós demonstramos em termos de fidelidade. Então aqui você observa essa promessa. Que promessa? De Deus nos abençoar. E é interessante que ele diz aqui, né? Derramar sobre nós bênção sem medida. Deus não é limitado nas bênçãos que nos concede. Ele requer a 10ª parte que nós devolvamos a Ele. Mas as suas bênçãos, elas são ilimitadas, elas são incontáveis. Então veja que é nessa proporção que Deus ele se relaciona conosco. E aí, ainda dentro disso, versículo 11: por vossa causa, ou seja, em virtude da fidelidade, do compromisso, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vida no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O povo vivia dentro de uma sociedade agrária, vivia de maneira muito específica, dependendo da agricultura. Então muitas vezes vinham as pragas, consumia toda a lavoura. Muitas vezes havia seca, também destruía toda a lavoura. E Deus diz aqui: eu vou repreender o devorador. Eu vou dar todas as condições para que vocês possam trabalhar, para que vocês possam se sustentar, e assim eu demonstrar a minha bondade em relação a vocês. E por fim, olhem só, versículo 12: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Nós seremos reconhecidos como uma nação feliz, um povo feliz, que de maneira grata, de maneira satisfeita, chega perante Deus no culto que a Ele nós prestamos e devolvemos a parte que lhe cabe, a parte que Ele exige, de tudo aquilo que Ele nos abençoa, de tudo aquilo com o qual Ele nos sustenta. E aí, conforme nós temos aqui, seremos reconhecidos como uma nação feliz e nos deleitaremos na presença do Senhor. Será, meus irmãos, que há tanta satisfação no povo de Deus hoje, tanta tristeza, tanto abatimento, tanta indisposição, tanta coisas que a gente observa às vezes, talvez falta de um refrigério de Deus. E muitas vezes esse refrigério não vem por causa da nossa infidelidade. A gente não encara Deus com seriedade nessa área. Na área material, às vezes a gente quer dividir as áreas nas quais a gente vai encarar Deus com fidelidade. Na material não, no bolso não, deixa ele aqui, que ele aqui é meu, entendeu? E as pessoas ficam vivendo vidas espirituais, sem avançar, sem crescer, imaturas, e aí passa-se tempo e tempo nessa mesma situação. Bem lembrado com aquilo que o autor aos Hebreus fala: eu já podia estar ensinando a vocês coisas mais importantes, mais profundas,
mais difíceis, mas eu tenho que voltar tudo novamente para poder ensinar a base, dar o leitinho, porque vocês já deviam ser mestres, mas vocês ainda são crianças e crianças em Cristo. Então, essa é a nossa responsabilidade, de que não roubar a Deus naquilo que pertence, de que de atender ao seu chamado, de entregar aquilo que lhe pertence e de experimentar, cuidar de Deus, a sua bondade, a sua provisão, em saber que Ele não vai deixar faltar nada daquilo que é básico, daquilo que é necessário para a nossa vida. Não é que o mercado do consumismo coloca, mas aquilo que é básico, necessário na nossa vida, Deus Ele não vai deixar faltar nada, absolutamente nada. Então, meus irmãos, minhas irmãs, aqui a gente viu mais outra era, mais outro período do Antigo Testamento. Que período? No caso dos profetas, que a gente observa a mesma tônica, a exigência, a necessidade e as bênçãos que vêm a partir da nossa fidelidade. Na próxima semana, se Deus assim permitir, a gente vai fechar esse assunto de dízimo, a gente vai trabalhar o dízimo no Novo Testamento. E isso é muito importante, porque algumas pessoas dizem que no Novo Testamento não existe nada de dízimo. Nós vemos debaixo da graça, nós vemos uma outra realidade, os dízimos são apenas para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento não. Inclusive alguns até dizem que não existe nenhuma referência no Novo Testamento quanto a dízimo. Vamos ver se as coisas são assim mesmo? Vamos ver se as coisas são assim mesmo. Então, semana que vem a gente vai estudar um pouco acerca desse fato, ok? Então, que Deus Ele nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nossos corações, que Ele mexa os nossos corações, que Ele impulsione as nossas atitudes e que nós possamos ser essa nação feliz, essa nação deleitosa, pelo fato de devolvermos aquilo que pertence a Deus, aquilo que pertence ao Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém.